Prepare-se para descobrir como a inovação vai muito além da tecnologia, galera. Nesse episódio, vamos descobrir como a CIMED está revolucionando o mercado farmacêutico de varejo. Fique com a gente. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e de novo estou com meu grande amigo e sócio Samir Caran, hoje recebendo um cara que tá por trás de uma febre nacional. Opa. Quem que tá com a gente aí, Samir? Rodrigo Salo, muito bem-vindo aqui, diretor de Planejamento Integrado da CIMED. Rodrigo, obrigado, cara, por topar bater esse papo aqui com a gente. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar hoje, né? Sobre varejo, sobre mercado farmacêutico, sobre inovação. Inovação. Né? Como um todo, que é um tema que a gente adora. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente, né? Para esse papo. Eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar da CIMED, como a CIMED vem se movimentando. Queria deixar também aqui um agradecimento para a Carla Marques, que é a nossa presidente, né? E para o Henrique Mendonça, que é o head de comunicações da CIMED. Boa. Exato. Obrigado por ter liberado o Rodrigo para esse bate-papo aí com a gente, galera. Vamos lá, o nosso desafio hoje, hein, pessoal? Quanto tempo a gente consegue ficar sem falar a palavra CarMed? Um assunto do momento, cara, né? Mas aí, mas vamos entender como é que chegou, né? Como que uma empresa consegue, né, as estratégias de inovação para permitir aflorar, né, uma ideia. Será que todas são assim, né? Da onde surgiu esse mindset, né? A empresa é uma empresa que, por tradição, né, sempre está à frente aí no mercado para inovar. Será que tudo são flores, né? Eu acho que essa que é uma pergunta legal aí para abrir, né? Boa. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como a ideia surgiu, né, e como veio, principalmente, essa collab com a Fini. Então, a verdade foi que a Fini nos procurou para fazer a distribuição de seus produtos, né, para chegar no varejo e ter distribuição em todo o Brasil, que a gente tem uma malha logística que cobre toda a região. E nessa conversa, né, como nós não fazemos a distribuição de produtos que não são nossos, né, no dia da conversa, né, com a Fini, João Adib, e estavam outros membros da família, combinou-se então de buscar uma collab para a gente poder aí sim ter uma parceria e em contrapartida também fazer a distribuição. Legal. Então essa ideia foi sugerida pela Juliana Marques, né, e na conversa entre todas as marcas que a CIMED tem, entendeu-se que a CarMed tinha mais, colava mais com os produtos que a Fini tinha. Né? A marca já existia, Rodrigo? A marca já existia, já é uma marca antiga, já tinha uma quantidade de SKUs, 6, 7 SKUs. Tinha uma venda regular de mais ou menos umas 100 mil unidades mês, de um mercado de mais ou menos 1 milhão de unidades por mês de vendas. Share de 10%. Com share de 10%, né? A Nivea sendo a grande líder desse mercado. Então, a ideia surgiu desse primeiro contato com a Fini. Tá? Bom, o mundo não são só flores, né? Então, a dificuldade nesse primeiro momento, porque assim, o sucesso foi muito grande. A empresa não estava preparada para esse volume de vendas, então do mercado que tinham aí 100 mil unidades vendidas, num segundo mês a gente já estava indo aí com quase 5 milhões de unidades. Surreal. Então, assim, no segundo mês. Então assim, a gente teve uma primeira quantidade produzida, que ela foi pequena, a gente conseguiu reagir rápido e produzir um pouco mais para atender toda a demanda. Só que mesmo assim, se a gente somar tudo que foi vendido, mais a produção extra, mais os pedidos que a gente tinha dentro de casa, eles totalizavam aí de 5 a 6 milhões. E aí a empresa fez todo um movimento. Aí se movimentou para exatamente, né? Não se a gente parar para pensar, desculpa te interromper, né, Rodrigo? Se a gente parar para pensar na demanda que ele falou de 100 mil unidades, a gente de um mês para o outro gerou uma demanda de 5 anos. Exatamente. 6 milhões de unidades. Cara, não faz sentido isso. Não tem quem esteja preparado para isso. É isso. Exato. Então, foi feito todo um trabalho com a cadeia de supply para tentar abastecer e correr com fornecedores para a gente atender essa demanda. Você trabalhou, hein? Porque planejamento... Bastante. Então, o grande desafio é esse, né? Em termos de planejamento de vendas e operações, é você adivinhar qual que vai ser a demanda que virá. Né? Então, esse foi um desafio. O outro desafio era o desafio Fabril. Então, entendendo que essa febre que foi no começo, a gente precisava também se movimentar relacionado a linhas produtivas.
que mais para frente veio um investimento nisso, que também foi recorde, né, em termos de compra, instalação e produção de equipamento. Mas o desafio maior num primeiro momento... Recorde de tempo, Rodrigo. Recorde de tempo. Recorde nos dois sentidos, de tempo de você comprar e implantar e colocar para produzir uma linha, e até recorde no sentido de investimento colocado frente ao retorno que você teria. Então foi um retorno que mais ou menos em 20 dias pagou todo o investimento de linha que a gente teve. Na linha de produção. Exatamente. Caramba. Então, foi algo inusitado. Muito da hora. Queria dar um passo atrás, assim, esse timing, entender um pouco a cronologia, né? Do momento que, beleza, vocês foram procurados e começaram a pensar num collab até o momento que lançou. Foi quanto tempo, mais ou menos, você sabe? Eu acredito que tenha sido em torno de uns 4 meses. De 4 a 5 meses. Relativamente rápido. Foi rápido. Para uma indústria farmacêutica é rápido, porque a indústria farmacêutica não é que a indústria farmacêutica seja lenta. É um mercado muito regulado e todo passo tem que ser muito bem planejado, documentado e auditável. Exatamente. Né? Então, normalmente, isso acaba tomando um pouco mais de tempo. Essa seria a minha pergunta. Vamos lá. Como é que você equilibra? Falar um pouco de ambidestria organizacional, porque vocês têm, obviamente, medicamentos, né, no portfólio, produtos que precisam ter todo, né? E esse produto também, né? Tem uma questão, certo? De liberação, Anvisa, essas coisas. Tem assim, como a empresa ela trabalha lá, quando ela está toda regulamentada com base na Anvisa, porque é uma farmacêutica. Exato. Só que lá a gente tem algumas divisões de produtos. Esse produto, como ele se encaixa numa categoria de higiene e beleza, ele tem uma esteira que é mais ágil. Ele é mais ágil, embora todos os nossos processos internos, eles tenham um padrão que a gente tem que seguir de qualidade, né? De produção e de documentação farmacêutica. Esse equilíbrio, é exatamente esse que eu queria pegar. Pô, você tem que ter um equilíbrio, né? Entre governança, controles, padrões, regulamentação de qualidade e agilidade, inovação, de pegar uma ideia e ao mesmo tempo poder inovar, né? E poder ter um time to market, né? Muitas vezes que para várias indústrias, principalmente falando de varejo, você precisa ter essa liberdade, certo? Essa agilidade maior. Como é que isso funciona? Como é que você enxerga essa ambidestria? Isso está muito no DNA da CIMED, né? Então, pelo próprio João Adib, a maneira como ele conduz de muito protagonismo, né? A atitude que ele fala muito no dia a dia, dentre os vários lançamentos que tinham planejados para esse momento, como acreditou-se muito nessa ideia e era algo que ele queria colocar em prática logo, até pelo momento de mercado, momento de resultado da companhia, viu-se ali uma oportunidade que não teriam em outros lançamentos. E decidiu-se apostar nisso. Então, a partir do momento que decidiu se apostar nisso, toda a empresa, né, a CIMED, ela consegue se moldar muito rapidamente a fazer toda uma repriorização do seu portfólio de lançamentos e voltar todo o time para isso. Então, assim, foi parado alguns projetos, né, por algum momento, né, para a gente poder priorizar e voltar todo o time para atender essa demanda que, de fato, foi de sucesso, então não tem como dizer que foi errado. Não, priorização. Então, eu ia falar, isso para mim é o DNA da agilidade. Isso. Sim. É o DNA da agilidade, né? A gente fala várias vezes que agilidade não é ser rápido, né? A agilidade é você se moldar com velocidade e inteligência ao momento atual. Né? É isso. Cara, repriorização. Repriorização. É a lancha que tá ali, não é o transatlântico, que surgiu um iceberg e continua indo reto. Não, a lancha tem essa habilidade, né? De, cara, tem uma oportunidade ali, eu vou me deslocar nesse sentido. Eu vou parar o que não tá trazendo resultado e focar no que rapidamente mostrou que poderia trazer um resultado maior, né? Isso é legal, porque mostra um pouco assim, quando eu entrei na CIMED, eu sofria muito com aquela questão orçamentária, né? Que você para um momento do ano para tentar montar um orçamento do próximo ano. Exatamente. E a CIMED e a minha área tem um impacto fundamental nisso, porque é justamente o planejamento de vendas e operações nada mais é do que o replanejar do seu orçamento. E a gente viu que assim, dificilmente a gente acertava o que a gente orçou, porque todo momento a gente está buscando oportunidade no mercado, se moldando e virando a empresa para aquele sentido. Então foi algo que eu até parei de sofrer, porque esse é o DNA da empresa. Né? A empresa, claro, ela tem uma espinha dorsal que a gente segue, só que em contrapartida a gente está todo momento olhando as oportunidades, né, de mercado, olhando para dentro de casa, o que a gente pode melhorar em termos de processo,
para ser cada vez mais rápido, mas com qualidade, né? Então, a empresa ela se molda nesse sentido. Vocês têm uma área de inovação? Conta um pouquinho. Temos. Tem uma área de inovação, tem uma área primeiro de planejamento estratégico. Legal. Né? Então, ela pensa um pouco mais na frente. Só que falando de CIMED, não é uma empresa que pensa 5, 10, 15 anos na frente, né? O nosso horizonte de planejamento ele é curto, justamente para planejar, realizar e se moldando. A gente tem uma área de inovação, né, de novos negócios, que também já tem ali as primeiras ideias, e uma área de P&D também bem robusta. Então, a gente tem dentro da CIMED o processo de novos produtos, que é o NPI, tem os gates de aprovação, validação de ideia, custo, rentabilidade, volume de vendas, até chegar no arte de produto, enfim. Ele é bem robusto esse processo e funciona muito bem. Então, tem toda essa estrutura para suportar não só essas oportunidades que aparecem de mercado, porque a CIMED hoje tem dentro ali do seu quadro de colaboradores pessoas que vieram de vários segmentos, que também é uma virtude da empresa. O João acredita nisso. Então, tem gente de vários segmentos e não só do farma, porque ele quer justamente que as pessoas trabalhem uma mentalidade diferenciada para o negócio. Então, a estrutura precisa acompanhar isso. Então, hoje a gente tem uma estrutura com células também, que às vezes aglutinam ali duas, três áreas ou departamentos para ter essa agilidade. Boa. Exatamente, que acaba otimizando esse nosso processo. Cara, sensacional. A gente fala muito disso, né, Léo? Que inovação não é, às vezes, o pessoal acha, né, que é o cara que fica ali na sala colorida e vai subir no pico da montanha e fazer meditação. Tive uma ideia, né? A ideia não é assim que surge, né? Uma ideia surge de processo. Existe processo para inovar a estrutura, para você estar sistematicamente tendo intencionalidade para inovar. Sim, né? E existe um olhar... Zona de conforto. Exatamente. Existe um olhar crítico também do porta para fora. Né? Então, assim, você precisa também estar muito atento, né, fora da empresa, como o mercado está se movimentando, né? Perfeito. Quais as oportunidades que estão tendo, e um olhar treinado, né? Porque tem gente que vê, mas não enxerga muitas vezes, né? Então, é boa, hein? Mas não enxerga. Então, acho que você ter esse ponto de olhar ajuda também a direcionar depois o que vai trazer de ideia para dentro de casa. Eu acho que a gente podia falar um pouco do produto. Para quem não conhece, pessoal, vou mostrar aqui para a câmera, né? Esse aqui é o Carmed, né? Se você não tem, corra para procurar, tá? Todas as maiores drogarias do país. Que tem filha, até uns 15 anos conhece. Já conhece. E quem não tem também pode usar. É para homem, para mulher, para adulto, todas as idades. Exatamente. E foi legal conhecer o Rodrigo, por quê? Porque agora, quando minha filha foi encher meu saco 10 da noite, que ela quer ir na loja comprar o tal... Né? Não, eu já sei em quem eu xingo mentalmente. Gente, mas sem brincadeira, foi impressionante. Virou uma febre. Não, Rodrigo, é surreal, cara. Do tipo assim, das amigas na escola, sabe, levarem um saco, tipo... Um monte. Coleção. Figurinha. Tipo Tazo. Sabe, figurinha. A época do Tazo. Isso, exato, cara. Do tipo assim, é um protetor labial, cara. Do tipo assim, uma pessoa muito... Tem 2 lábios só. Não, vai ter, sei lá, vou deixar um no carro e um na... Deixou de ser um produto funcional. É isso aí. Né? E virou um colecionável. Gerou desejo. Essa foi a sacada. É isso que eu queria voltar para a história. Você contou, lançou, bombou, e eu acho que a dificuldade é, tá bom, como é que eu me mantenho na vanguarda? Para não ser um hype que acaba. O que vocês continuaram pensando e lançando novas collabs? Conta aí a sequência do projeto. Eu acho que a grande sacada, puxando um pouco para o que o Léo disse, foi assim, a gente sair do mercado tradicional, que era funcional para hidratante labial, e contar histórias de um produto. Então, o produto, ele mexe ali com os sentidos, né? Então, ele tem gosto, ele tem sabor, ele tem cheiro, ele tem toque, né? Tem uns que são um pouco mais sedosos e etc. Atrelado a uma história. Então, assim, o Fini foi uma história que atrela as balas, né, que são deliciosas e tudo mais. A gente teve versões do BFF, que é o Best Friend Forever, né? Então, também atrelam uma amizade, né? A pessoa querer dar de presente por uma outra que é melhor amiga e etc. A gente teve produtos de Natal, né? A gente teve agora, recentemente, com o Barbie, que também atrela ali. Então, assim, tem sempre um apelo emocional, uma conexão com o cliente. Então, isso acho que fez com que fosse o grande diferencial dessa sacada. Então, você cria uma ligação com o seu cliente.
Tem um apelo emocional também nisso. E eu gosto muito dessa questão do colecionável. A gente lembra o bate-papo com o Cícero, que ele falou a questão do colecionável. Isso. Ele é elementos de gamificação. E aí você quer completar a coleção. Isso. Né? Esse foi um ponto também, assim, que foi uma interrogação para a empresa. Então, falando assim qual que é o limite que você deve vender ou produzir para atender esse mercado? Onde você tem que parar, porque às vezes vai te deixar aquele desejo de você querer mais, e isso estimula uma compra futura de um próximo lançamento. A empresa, nos primeiros meses, ficou sem saber até onde era esse passo. Legal. Produzo mais, produzo menos, né? Tiveram alguns lançamentos que, de fato, venderam menos do que o Fini, porque a gente também tinha vendido demais né, o Fini, então acabou impactando, às vezes, no estoque de um cliente ali na frente, mas depois a gente foi dosando e entendendo, né, a área de marketing também foi entendendo todo esse movimento, né, e entender o quê? Né? Produtos de higiene e beleza, a estratégia da empresa é que você tenha prazos, né, e lançamentos pré-determinados. Justamente para você começar gera aquela vontade, aquela necessidade de ter aquele produto, que é o desejo, né, e depois de um tempo você vai ter um outro, é um novo. Né, e justamente porque virou algo colecionável. E isso para mim faz todo sentido, Rodrigo, porque olha o que acontece. Quando você tem um volume de vendas desse completamente acima, pega todo mundo de surpresa. Desde quem produz a tua embalagem de papelão, a bisnaga, o produto em si e a estratégia. Toda a cadeia. Isso, e a estratégia, ela é impactada do mesmo jeito. Porque você monta a estratégia, sei lá, cara, é aquela história, você faz um plano pessimista, um plano mais realista e um plano otimista. Cara, ninguém está preparado para um super pessimista, mas normalmente quando acontece algo super pessimista, você simplesmente interrompe e fala, cara, não deu certo, vamos para a próxima. Né, quando a empresa tem caixa, então você quebra, né, simples assim. Mas você também não está preparado para um plano super otimista. E aí você tem que aprender. Aí todo mundo voltar para a prancheta e aprender com o que está acontecendo. De novo, agilidade. A gente não tem planos para o sucesso. A gente pensa em um monte de plano B, C, D para se der errado e poucas empresas se preparam para e se for muito além, como é que a gente tem que ter um plano, né? Para o imprevisto positivo, porque você tem que surfar aquela onda. Não adianta isso vir e você não está preparado para... meu plano era vender 200 mil. Não, vender demanda muito. Para. Exato, você tem que ter o plano B, C, D também do outro lado, né? Não, tem que ter. E importante, só para a gente frisar aqui, falar do mercado, que era o ponto que eu tinha comentado, que assim, era um mercado de 1 milhão de unidades, né? Depois da Fini, é um mercado que assim... trouxe novos consumidores, inclusive de outras faixas etárias, então esse mercado cresceu, né? Hoje ele está em torno ali de 3 milhões, 4 milhões, dependendo aí do mês. O concorrente principal, que sempre foi o primeiro colocado, ele passou a vender praticamente o dobro, também cresceu, mesmo perdendo o share, então ele também cresceu venda, então não canibalizou. Boa. Né, foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Todo mundo se deu bem com esse movimento. E a empresa agora vem trabalhando com alguns produtos que geram de linha, desde a época que sempre existiu Carmed, cereja, melancia, então esses produtos continuam, são 5, 6 produtos, mas agora, sempre tem. E agora, de 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente tem os lançamentos, e aí cada lançamento agora tem um tema, tem alguma collab aí também. Vocês tiveram um da Madonna, não foi isso? Tivemos um da Madonna. Conta como é que foi assim, porque foi relativamente rápido, né? Assim, do momento para também pegar o timing das coisas, né? Imagino que quando você está trabalhando com esse tipo de marca, né? Do consumidor, igual você falou, Barbie e tal, você tem que estar muito antenado, não adianta lançar 1 ano depois que saiu o filme ou que teve o show, assim, como é que é esse processo, né? Ou como é que vocês conseguem fazer isso tão rápido, né? Para um padrão da indústria? O que eu comentei um pouquinho antes ali, de você ter profissionais ali sempre atentos aos movimentos de mercado e o que está acontecendo também, né? Da porta para fora. Então, grandes eventos que atraem grandes públicos, chama a atenção da empresa. Tá? Então, às vezes, você vai entrar como um patrocinador, às vezes você vai colocar um produto aproveitando esse momento, e a CIMED, ela sempre visa, como eu falei, o que vai gerar de história e movimento para o varejo. Então, no caso da Madonna, a ideia final era gerar movimento para o varejo. Então, esses produtos da Madonna, inclusive, eles nem foram vendidos. Foram selecionados alguns clientes, foi uma quantidade limitada,
né, que chegaram até a ser vendidos na internet aí por R$400, assim, mas foi uma quantidade limitada, né, que a gente direcionou para alguns clientes no Rio de Janeiro, onde foi o show da Madonna. E gerou movimento nessas lojas, então tiveram filas nessas lojas. Então, o pensamento é sempre movimentar o varejo, né? Sempre ter história para contar no varejo. Então, ajudou também os nossos clientes. A ideia, a Bisnaga, ela é mais desejado que o iPhone. Exatamente. Então, assim, a Bisnaga, ela é base branca, né? Então, assim, a gente tinha essa Bisnaga. A arte foi desenvolvida toda internamente e depois feita em parceria com um fornecedor que a gente conseguiu. É um fornecedor que já acredita no projeto, está com a gente desde o começo, então sabe do potencial e, às vezes, da importância de conseguir fazer um movimento desse. E o resto das embalagens a gente tinha em casa, então acabou ali casando também, dando um pouco de tudo certo para esse momento e a gente conseguir aproveitar e fazer um grande movimento. Tava comentando, né, recentemente na cidade onde eu moro teve um show da Ana Castela, cara, todo mundo balançando o Carmed da Ana Castela. Eu falei, cara, foi o último lançamento. Foi o último, né? É isso aí. Aqui, né? É esse aí? É esse aí. Tá aqui, ó. Cara, todo mundo balançando no show. Eu falei, não é possível um negócio desse, cara. Achei muito legal. Muito legal mesmo. É de brigadeiro esse? Brigadeiro ainda. Pô, aí sim. Cara, surreal. Surreal. Ô, Rodrigo, vamos lá. Vocês têm uma estrutura hoje bastante verticalizada, né? Pelo que a gente estava falando. Isso é uma estratégia da empresa também para permitir essa agilidade? É uma questão de custo? Ou qual que é essa estratégia por trás, por exemplo? Um pouco dos dois, tá? Então, assim, tem uma estratégia de você ter parte da sua cadeia na sua mão, é uma garantia para o negócio, mas também ali a chance de você ter o custo mais na sua mão, porque a empresa, né, a gente vende muito remédio, principalmente genérico, né, e qualquer variação ali impacta no preço final do produto. Então, a gente aperta muito essa parte de custo. A CIMED, ela opera de uma maneira assim, lá dentro a gente tem uma célula, uma área que a gente chama de house, que ela toma conta de marcas, brands, praticamente. Né? Então, todo cuidado com marca, imagem, sai dali. Isso vai desde o envelopamento do avião, do helicóptero da empresa, até as roupas que a gente utiliza, até a caixinha de remédio. Então, tênis, parcerias que a gente tem com a Olímpicos e etc. Então, tudo nasce ali, né? É criado ali. Mockup, tudo nasce ali. Uma garagem de inovação ali. Exatamente. Uma área que cuida disso. Learn, de fazer... Exatamente. Com testes, sim, protótipos, tudo dentro de casa. Hoje, todas as caixinhas de remédio, ela tem uma tarjeta amarela com identificação da CIMED, então já é algo para o cliente identificar visualmente que é um produto CIMED. Então, toda essa estratégia foi desenvolvida lá por essa célula. Tá? Legal. Depois disso, a gente tem uma fábrica de embalagens, que basicamente produz tudo que a gente precisa para fármacos. Então, bula, cartucho, rótulos, enfim, laminados, né? E o plástico para fazer o blister do remédio. A gente faz cartuchos também de produtos de higiene e beleza, também internamente. Então, era uma fábrica que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ela trabalhava mais ou menos 80% de capacidade, a gente produzia para terceiros. Hoje, a gente ocupa 100% dela e parte a gente compra de fora, porque aumentou a produção. E agora também chegaram novos investimentos nessa fábrica, uma fábrica grande, talvez é uma das maiores gráficas até do Brasil. Caramba, então, ela fica em Pouso Alegre. Então, legal. Eu crio e boto lá para produzir de uma maneira rápida. E eu tenho duas fábricas. Uma que só faz sólidos, comprimidos sólidos orais, né? Então, basicamente, Cimegrip, que é carro-chefe nosso, enfim, Nevralgex. E eu tenho uma outra que faz todas as outras linhas da empresa. Aí, xaropes, efervescentes, vitaminas, géis, semissólidos, né? Então, Camed, pomadas, todo esse tipo de produto é feito lá. Onde ficam as fábricas? As fábricas ficam em Pouso Alegre. Também. Também. Legal. Basicamente, tudo em Pouso Alegre. Fora isso... legal, facilita a cadeia, né? Exatamente. Tem a parte de benefício também, que é importante, não é? Que em Minas muitos lugares tem. Tem um ponto também de benefício tributário do Carmed, por incrível que pareça, que foi algo que também a gente conseguiu capturar. Como ele é um produto de higiene e beleza, tem uma questão tributária aí no meio que é diferente de medicamentos e para alguns estados e clientes também que tem esse benefício. Então, basicamente, fazendo uma melhor distribuição, né? Por mais que às vezes eu gaste um pouco mais ali com frete, eu tinha um benefício que me dava praticamente R$1 por unidade.
Então, se estou falando aí de 3 milhões por mês, estou falando de quase 3 milhões de redução aí de imposto. Por mais que não seja 100%, que você gastou ali o frete, falar que fosse metade... Não, não tem ganho. Que não tem é, ganho, falar que seria 1,5 milhão aí por mês. Pô, no ano dá quase 18 milhões de reais. Então também é uma parte que a gente estuda lá também fazer quando a gente vê essa parte da cadeia e distribuição de produtos. Mas aí voltando, então lá em Minas eu tenho também o CD principal, que fica em São Sebastião da Bela Vista, que é meia hora ali de Pouso Alegre. E depois eu tenho 24 CDs espalhados pelo Brasil. O que isso muda? Assim, é uma maneira que a gente fala, quando a gente fala de competição entre as indústrias farmacêuticas, eu sou muito mais competitivo e muito mais capilar. Então, é uma vantagem competitiva da CIMED. Você está com a cadeia na sua mão, você produz e você mesmo capacidade de distribuição num país de dimensões continentais como o Brasil, ela é um diferencial competitivo gigante. Né? Exatamente. Então, assim, indústria farmacêutica tradicional, bem tradicional. Ele tem uma fábrica, ele vai produzir, vai mandar ou para um distribuidor ou para grandes contas. É isso, né? A CIMED não, né? Então, a gente tem a vantagem de ser ágil nos lançamentos, porque eu crio dentro de casa, eu ponho para produzir dentro da minha fábrica, eu não preciso pedir para um fornecedor, abrir espaço, esperar um espaço em linha, provar em máquina. Então, a gente tem essas facilidades e eu distribuo de uma maneira muito mais rápida. Então, é uma vantagem competitiva da empresa isso. Temos e-commerce também. É B2C, B2B? Ele é B2C. É mesmo? Exatamente. E aí, qual é a estratégia, assim, também? Ele está crescendo, tá? Mas hoje ainda é um percentual muito pequeno do faturamento da empresa, em torno de 2%, mas está crescendo. É relevante também. Nessa parte de distribuição também, falando do negócio, entrando um pouco nisso, diferente de outras farmacêuticas tradicionais, a gente tem 7 canais de vendas. Então, o maior é o varejo independente, a gente tem lá os 1.000 representantes. A gente tem as grandes contas. Mas o varejo, os representantes vendem para as farmácias. Vendem para as farmácias. Isso aí. Tá? Estão espalhados pelo Brasil. A gente tem grandes contas. 1.000 representantes nesse canal. Legal. A gente tem as grandes contas, que são as... Atendimento direto, né? Exatamente. Por vocês. São as maiores, né? As grandes redes. DPSP, Droga High, etc. A gente tem redes, que é o cara que ainda não é uma grande rede, mas também não é um varejo, então ele tem 4, 5 farmácias com faturamento um pouquinho maior. A gente tem a parte de hospitalares, licitações, que isso também é forte. A gente tem uma parte de distribuição, também tem, mas não é um canal que a gente tem muita força, que vai competir com o nosso varejo no final do dia. A gente tem um canal novo de estética, que é algo que a gente aposta muito para o futuro, de fios, ácido hialurônicos e tudo mais, são injetáveis. É um canal novo, bem recente, que a gente tem. Separado ou uma linha de produtos? É uma linha de produtos novos, importados, para um canal diferente também. Então, assim, tem que ter uma cadeia de abastecimento diferente, porque exige uma temperatura. Para clínicas, hoje dentistas utilizam muito para procedimentos, né? Labial, enfim. O dentista hoje está quase meio a meio entre faturamento de estética e de tratamento ortodôntico. Eu falei com um amigo meu um tempo atrás, ele falou assim, acho que se hoje eu tiver que fazer um canal, não sei mais fazer, mas orelha eu sei fazer um monte. Então... Cara, mas é por aí mas mesmo, é isso. É algo que, assim, dá muito mais dinheiro, o procedimento ele é rápido e mais simples, o cliente ele sai satisfeito na hora. Na hora. Eu quero saber alguém que já saiu feliz de um tratamento de canal. Se não tivesse feito, ia morrer. Né? O cara ia morrer se não tivesse feito. Mas não sair feliz, pô, eu amo meu dentista. Quero fazer todo dia isso aí. Cara, mas a gente tem essa linha que a gente acha que, assim, ela veio crescendo já dos últimos 3 meses para cá, é bem recente. Né? Mas a gente tem essa linha e tem o e-commerce. Legal. Né? Que também tem produtos específicos que a gente vende no e-commerce. Por exemplo, hoje a gente tem uma linha também na CIMED de toys. Né? Sério. Como assim? Então, assim, a CIMED, ela tá sempre... É disruptivo isso, né? Então, a gente vende para alguns canais de grandes contas, mas vende no e-commerce para as pessoas ali que querem, às vezes... É tipo o quê? Brinquedos, vibradores e etc. Então, são o que a gente chama de toys.
mano. Tem uma linha de camisinhas, né? Tem o Camed, que já é uma linha de lubrificante. Não, eu adorei, cara. Chama camisinha e vibrador de toy. Né, cara? Eu tava pensando num carrinho, né, cara? Um ioiô. Né, cara, que mindset aberto, né? E aí, cara, a gente tava falando na prévia, eu queria que você contasse essa história. Vocês já foram até pro espaço, é isso mesmo? Como é que foi essa história aí? Conta um pouquinho, como é que foi para fazer os produtos da CIMED chegarem até o espaço. É uma história interessante. Assim, na época da Covid, a NASA e a SpaceX estavam fazendo testes, né, justamente para buscar uma solução para a Covid. Eles estavam buscando patrocinadores, né, para isso. A CIMED entrou, né, com o intuito de ajudar inicialmente, mas na negociação... Os testes, né? Exatamente. Tá. Inicialmente, e depois eles trouxeram também uma devolutiva que, em contrapartida, a gente poderia levar um produto para fazer testes no espaço, na estação espacial. Então, quando você faz um teste no espaço, o resultado ele acelera muito mais, ele é muito mais rápido. Então, a gente buscou um produto, né, com alto teor de ingredientes e com alto teor de antioxidantes, né, porque o antioxidante ele inibe o envelhecimento aí das células, ou células com defeito que podem causar doenças. Entendi. Foi levado, foi feito os testes e depois os resultados constataram que, de fato, né, aquela quantidade de antioxidantes eram eficazes. Então, a gente depois desenvolveu um medicamento para a população, né, com alto teor de antioxidante, que era uma vitamina, e foi para o mercado. Já lançou o produto? Já lançou. Então, como é uma vitamina, também ele foge um pouco de produtos com as regras farmacêuticas, né? Ele é um pouco mais fácil e rápido de ser lançado. Esse foi um. Legal. O outro também, para comentar, teve que foi talvez aí uma também das collabs que foi feito com a Anitta, que foi um perfume para a região íntima da mulher, né? Então também foi um perfume de bastante sucesso, embora talvez não tenha surtido tanto comentário na mídia. Mas esse não entrou na linha Toys, né? Não entrou. Era um perfume. Mas foi um perfume que vendeu praticamente 1 milhão de unidades. Não dá para dizer que foi um sucesso total. Mas esse não precisou testar no espaço, né? Não, esse não. Cara, essa história do teste no espaço, eu acho, tipo assim, genial, né? Genial. Mas tipo assim, como a gente se uniu nessa época do Covid. Para buscar a solução. Nesses momentos que eu percebo quanto o Covid foi grave. Exatamente. E a gente, por ignorância, talvez não tenha percebido isso, né? Eu tenho uma irmã médica e minha irmã fala que ela, tipo assim, ela nunca viu a comunidade científica tão unida em prol de um objetivo que era, a gente precisa achar uma cura para isso, porque não é brincadeira, né? E os laboratórios se movimentando e às vezes compartilhando matéria-prima, né? Priorizando produção. Então foi um momento que, de fato, você viu ali que a humanidade, né? Risco, né? Eminente. Ter sido pra humanidade. Exatamente. Exato. A humanidade se unindo em prol de um resultado. Todo mundo vai exatamente. Então, foi muito legal mesmo. Foi bacana mesmo. Ver todo esse movimento que aconteceu, né? Posso fazer um comentário, Léo? O que eu acho legal, assim, do mindset, né? Pra amarrar. O que tem a ver tudo isso, né? Perfume íntimo com NASA, com não sei o quê. Eu acho que é a disposição de vocês de estarem experimentando e testando coisas rapidamente. Exatamente. O próprio Zuckerberg tem uma frase que ele fala, cara, inovação não é ter uma ideia maravilhosa. Inovação é você testar e se movimentar rapidamente várias ideias. Exato. Né? O próprio nascimento do iPhone, eu conto uma história nas minhas palestras, normalmente, quando a gente está falando de inovação, pouca gente conhece a história. O quantos projetos a Apple cancelou e fechou e abortou antes do surgimento do iPhone. Tem uma história, não sei se você já viu, esse projeto P1, projeto P2, teve vários projetos que foram abortados. Começou a fazer lá um iPod que fazia ligação. Cara, não deu certo. Como fez uma parceria com a Motorola, não sei o que, para desenvolver o iTunes, né? Foi descontinuado depois. Aí começou a fazer um tela touch pro Mac. Tipo um mouse touch. E aí isso virou a tela touch depois que foi pro iPhone. Então assim, são uma série de áreas totalmente diferentes que aos poucos foram se conectando, né? Então acho que é muito legal esses cases que você traz, Rodrigo, porque mostra, minha empresa quer inovar, como é que eu faço? Né? Então vamos postar todas as fichas num negócio... Cara, não é bem por aí, né? O que eu acredito, principalmente, é esse mindset de
testar e aprender, errar rápido, né? De você vai por aqui, vai por ali e combinar muitas coisas. Sim. Né? E olha como vocês combinaram. Por exemplo, quando foi lançar a vitamina D, não estava talvez no plano inicial de, não, vamos fazer um teste no espaço. Não. Isso aí. Vocês estavam apoiando um negócio de Covid, não tinha nada a ver com a vitamina. Mas por ter feito aquilo, você já se colocou num local que te deu a oportunidade de dar o próximo passo, né? É isso. E assim, a empresa, ela é movida também muito pelo perfil do presidente, que é o João Adib. Então, ele é um cara muito provocativo. Legal. Ele é um cara incomodado. E assim, se você sentar com ele, ele vai surgir ali 50 ideias. Você tem que até tomar cuidado. Cada reunião, não, calma. Você sai com a lista. Você fala, não, calma, vamos pegar uma só para começar. Por isso que priorização é importante. Por isso que priorização é importante. E claro, assim, diferente de outras empresas, tiveram produtos que foram lançados que não tiveram lançamento esperado. Sim. Só que também, pelo nosso modelo de negócio, a gente tem como usar isso em benefício da empresa e do comercial. Então, assim, de repente teve um produto que a gente dedicou especificamente para um canal que de repente não surtiu tanto efeito, às vezes uma grande conta, e a gente consegue fazer campanhas para que aquilo seja utilizado no canal do varejo. E dá super certo. Então, inicialmente não deu certo, né, ou não atendeu a expectativa da empresa, porque hoje, como a empresa veio crescendo, às vezes você lançar um produto que às vezes parece lá vendeu 1 milhão de unidades, putz, não foi bom. Cara, vendeu 1 milhão de unidades. Calma, né? Foi muito bom, né, cara? Então não dá pra falar que foi mal, né? Só que às vezes não andou tão bem num canal e você utilizou aquilo para um outro e foi bem. Inclusive, às vezes, casando com outros produtos, né? Que fazendo sentido a venda e você movimentando o varejo. E isso que vocês fazem dentro de casa, com maestria, Rodrigo, não é muito comum dentro da indústria farmacêutica. Não é. De novo, não é uma crítica à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é extremamente regulada, como a gente já falou. Né? Então, mais tradicional. Tudo precisa ser muito bem pensado e que bom que é assim. Sim. Né? Nossa saúde. Mas porque tem a minha saúde envolvida nisso aí, pelo amor de Deus. Né? Porém, né, a inovação na indústria farmacêutica não é só o desenvolvimento de novos medicamentos. Não é. Novas drogas, Essa é uma das, né? Tem bastante gente colocando. Só que aí começa. É um jogo muito caro, é um jogo de muito longo prazo, que envolve muito teste, muita experimentação, várias etapas de validação. De novo, o que é normal e que bom que é assim. Mas tem várias outras coisas que a gente pode inovar, né, no dia a dia que vão trazer resultado mais rápido. De uma forma mais incremental. Tem outros cases que você estava falando lá da embalagem? Tem, por exemplo, um da embalagem, que até um tempo atrás teve até um cliente que parou o João até num aeroporto, reclamando que assim, os produtos são muito bons da CIMED, mas eu não consigo enxergar aqui o que está escrito, aqui eu tenho uma dificuldade, porque a bula ela é grande, né? Então, enfim, dando uma reclamada nesse sentido, e a empresa é super atenta a isso. E já tinha acontecido com uma outra pessoa. E aí foi pedido, né, até o próprio Eric Chibato, que era até o diretor de arte, design, que tomava conta de marcas, ele fez um estudo e sugeriu uma embalagem nova, que são as embalagens que nós estamos soltando agora no mercado, que elas têm os dizeres maiores, né? Então, justamente para pessoas com mais idade, que não enxergam, então ela tem o dizer maior, principalmente da molécula que você tá consumindo, para não ter erro de você trocar uma embalagem pela outra, até porque as embalagens, às vezes, elas são muito parecidas, né? Com espaço para você colocar frequência, data, hora que você tem que tomar o medicamento. Então, isso muda para o consumidor, né? Então, isso é um impacto... Pro consumidor direto. Exatamente, né? Então, a gente sempre naquela linha de você tem que impactar ou o consumidor, ou o cara do varejo, ou o comercial que está comprando um cliente nosso. Então, você tem que sempre olhar esses dois sentidos. Parece um detalhe, mas assim, principalmente falando de genérico, né? Que é a linha que vocês atuam. Beleza, o consumidor foi lá, se identificou, isso aqui me ajudou. Depois que ele vai voltar, vai escolher qual. Exatamente. São exatamente iguais. Ali não tem muita mais inovação na molécula, né? Até isso aí. Já caiu a patente e tal. É isso aí. Cara, você tem que inovar na experiência. É isso. Olha que isso. Genial essa parada. Isso. Aí o cara vai escolher, não, me dá aquele da caixinha grande, da letra grande que... É exatamente isso. A ideia é impactar o cliente com isso. É no dia a dia dele. Como que ele sente isso, como que ele percebe. Então a empresa tem que estar atento a isso. Claro, dentro de casa a gente tem essas facilidades, como eu comentei, né? Que você pode brincar, tanto de portfólio, né, voltando lá aqui, mudando um pouco, só não falando do portfólio de medicamentos, mas saindo da tradicional
A indústria farmacêutica, toda a linha que a gente tem de higiene e beleza, né, de consumo e etc., que dá para a gente brincar em todos os canais ou segmentos. Né? O que diferencia também um pouco a CIMED, que às vezes deixa o nosso mercado ou o nosso mundo lá dentro da CIMED um pouco mais nervoso. Quando a gente vai para a indústria farmacêutica tradicional, normalmente a gente tem as tabelas de preço. Primeiro que você tem muito menos canais, né? E muitas vezes você não vai ter esse varejo. Tabela de preço, você vai trabalhar com tabelas de preço de janeiro a março, depois você tem ali pela autorização, né, o reajuste, e outra de abril a dezembro. Pelo varejo que a gente tem, né, por a gente ter também restrição de capacidade para alguns produtos, então não consigo atender também toda a demanda. Então a gente também brinca com isso com o varejo. Então assim, as tabelas também elas sofrem uma flutuação conforme a disponibilidade do produto, né, que deixa ali mais nervoso. A própria quantidade de campanhas que a gente tem todo mês para movimentar, né, o canal varejista. Então assim, um monte de campanhas todo mês. Mas todo mês tem que ter alguma coisa para você movimentar. Então, isso muda também frente a outras farmacêuticas tradicionais. Então, às vezes, o pessoal até, para quem entende ali, é por isso que a parte de contratação de gente é importante você tentar, né, nas entrevistas e nos testes, você ver se a pessoa vai ter esse fit cultural com o dia a dia que a gente vai ter ali. Porque, de fato, é um dia a dia mais dinâmico. Uma pergunta aqui mais filosófica, que veio primeiro, né? Aquelas estilo ovo e galinha. Vocês têm esse mindset ágil e totalmente adaptativo porque estão capilares no varejo? Ou será que vocês estão no varejo porque têm esse mindset? Caraca, meteu. Boa pergunta essa, hein? É isso. Eu fiz a pergunta porque eu estava numa palestra uma vez do João Apolinário, do Polishop, e aí ele falou, o varejo é o para-choque da economia. Exatamente. Qualquer coisa que acontece... Você sente na hora. É na hora. É na hora. É na hora. E aí a gente atende, né, varejo, a gente tem vários clientes do varejo, a gente tem indústria, a gente tem serviços, né, a performance, né, como tecnologia... E é nítido isso, a gente percebe, por exemplo, sai uma tendência nova, agora estamos falando de inteligência artificial, quem mais está nos procurando, né, acaba sendo ali, cara, quem está no para-choque, né, quem realmente precisa se movimentar mais rápido. Por isso a minha pergunta, o que você acha, né, aí a opinião, né, obviamente não tem certo ou errado, mas será que realmente por você estar no varejo, vocês não tiveram que desenvolver essa capacidade ou foi essa capacidade que permitiu vocês entrarem nesse mercado mais... Eu acho, tá? Mas eu acho que num primeiro momento a gente teve que se moldar a isso. Boa. Para sobreviver. Adaptabilidade, porque o mercado ele já estava lá, a gente já participava. Aí depois a gente teve que se moldando. Moldar para conseguir atender o seu Exatamente. Boa. Exatamente. Pode até ser que depois, num segundo momento, algo tenha mudado, mas acho que num primeiro momento foi isso. Mas essa questão de estar no varejo, ela é muito relevante. O varejo é muito nervoso. É muito nervoso. É uma coisa... As demandas flutuam muito rápido, as demandas do consumidor flutuam muito rápido, todo o impacto é lá primeiro, né? Quando vai ter mudança de preço no ponto de venda, isso gera uma série de negociações prévias entre o que vai acontecer e o que não vai, como é que eu vou fazer com o meu estoque, cara, é bem complicado. Tem um outro detalhe também que eu acho que nem todo mundo sabe, mas assim, quando a gente fala, né, a gente comentou, são 1.000 representantes, né, que são autônomos, tá? Inclusive. Né? Fora todo o time comercial que faz parte da CIMED. Cara, como que você direciona todo mundo e mantém todo mundo alinhado? Então, assim, a CIMED também ela tem uma rotina, muitas vezes encabeçada pelo João, pelo Gerson, que é o diretor executivo comercial, pelo Adib, né, que é o filho do João, que também é diretor comercial de um dos canais, o Fabiano, enfim, que a gente tem calls semanais, 2 ou 3 vezes por semana, às 6:30 da manhã. Então, é algo que, na indústria farmacêutica, isso é bem incomum. Né? É totalmente incomum. 6:30 da manhã ter call, né? Então, das 6:30 às 7. Então, ali passam... Aí abriu lujinha também? Acordo cedo mesmo. Então, a gente tem canais, né, no Instagram, que a gente faz as reuniões. Mas é live? Assim? É live. Com 600, 700 pessoas, 700. Às vezes mais, dependendo do tema. Justamente
por causa antes de abrir as lojas. Exatamente, alguma campanha, né? Então, assim, alinhar a comunicação, da energizada, você alinha a comunicação. Então, assim, o fato da CIMED hoje estar indo para a TV, né, fazer comunicação num dos principais programas de TV do país com maiores audiências, então, assim, agora como que você faz o time tirar proveito disso? Exato. Quais as campanhas que estão atreladas àquilo? Tem as comunicações internas, internas, mas ali, né, o que o João fala ali, que é o olho no olho ali, todo mundo dando o canal, as pessoas vão comentando ali também, né, fazendo os comentários, o time de suporte, como o meu time também vai comentando, então vai todo mundo ali direcionando, né, para um ponto só. Ô, Rodrigo, você tá falando aí do teu time, né? Hoje na CIMED, quais são as suas principais responsabilidades, dia a dia? Hoje eu tenho toda a parte de alinhamento de demanda, previsão de vendas, de curto, médio e longo prazo, né? Toda a parte de construção de plano mestre de produção. Então, com base nessa demanda, o que eu tenho que produzir? Com base em premissas, políticas de estoque e tudo mais. Coloquei no estoque, aí depois eu volto também, né? Porque assim, nem tudo a gente atende a demanda. Então, também a gente tem a CIMED. Também é outro ponto curioso, né? Desde quando eu entrei lá, a gente não consegue suprir toda a demanda de medicamentos. Então, a própria fábrica recente agora de sólidos, ela nasceu porque a gente já vinha de anos não atendendo toda a demanda e no primeiro ano de operação ela está 100% tomada. Em um ano. E a gente ainda agora está vendo se constrói, enfim, expande, faz alguma outra coisa. Né? Então, a gente tem muita demanda restrita. Então, eu volto, faço esse alinhamento com o time de marketing comercial, do que a gente vai ter, não vai ter, né? Do tipo, não façam campanha com esse item, não brinquem com um preço desse e tal. Certo, e exatamente. Estratégia, não adianta nada você fazer uma exatamente. mega tem campanha todo um alinhamento. E não tem estoque. É isso aí. Então, a gente faz esse alinhamento, põe o produto no estoque e hoje toda a parte de abastecimento também está comigo. Isso que eu ia perguntar. A logística também está embaixo de você? A logística não. Só a parte de abastecimento. Todo o plano de abastecimento, para onde vai, quanto vai, quando vai, é com a gente. Aí tem um diretor logístico, que é o Alan, que aí ele conduz essa parte de transporte, armazenagem, os CDs ficam com ele. É isso aí. É normal. Tá? Então, mas toda essa parte de inteligência de abastecimento. Inclusive, a gente tem programas lá muito legais que hoje também a gente, dentro de uma das ferramentas que a gente utiliza, às vezes pegando produtos que são críticos, que a gente não tem todo o volume, então também tem uma inteligência que você vai abastecer primeiro o estado que te dá mais margem, então também tem... visando a rentabilidade da empresa, também tem essa parte tributária, enfim. Nosso Brasil é um... Exatamente. É um grande desafio. Exatamente. Você tem múltiplos CDs, aí a questão tributária começa a pesar, dependendo de onde você vai abastecer. Escolhas, aí você isso aí. A origem, destino. Escolhas, share, tamanho de mercado. Às vezes a gente viu que também, né, naquela aprendizados, né, como você comentou, distribuindo, às vezes eu tenho um produto lá que minha demanda é 1 milhão, eu tenho 500 mil só. Antigamente a gente fazia um rateio e distribuía para o Brasil, a gente viu que isso não era inteligente, a gente estava fazendo errado. A gente fez um software para um cliente nosso. Faz controle de cota. Exatamente, então a gente viu que agora centralizando, inteligente, fazendo uma distribuição mais inteligente conforme mercado, preço, share, enfim, onde você quer atuar, funciona melhor. E agora a gente tem um software que faz isso também. Boa. Que a gente tá uma parte mais inteligente, tanto de demanda, né, que você tem lá os algoritmos, as estatísticas, tem 10 modelos estatísticos que te ajudam a prever uma venda. É possível você colocar variáveis exógenas, que são todos fatores externos, você põe campanhas, etc. Certo. E tem um outro agora que vai entrar esse mês, que ele tem o poder de olhar seu cliente lá na frente, onde você vai vender, naquele estado, o que ele está comprando, qual que é o preço, qual que é o tributo daquele estado, qual que é o frete, o custo de colocar esse produto lá. Né? Se você tem estoque, você precisa produzir, ele tem o poder de mudar o seu plano de produção ou atender aquele cliente de uma forma a maximizar a margem da empresa, conforme aquilo que você tem. É uma otimização. É uma otimização. É um software de otimização. Legal, hein? Então, e muito provavelmente já deve estar olhando algumas questões também referente à reforma tributária. E ele já faz essa parte tributária. Isso vai mudar bastante. Então, essa parte de abastecimento pode ser que mude. Ela é muito nervosa. E o legal de mudar é porque, assim, às vezes a gente está vendo que a gente está espalhando produto para todo o Brasil, mas está me dando menos margem eu mandar para Pernambuco do que para São Paulo. Isso.
E aí vão ter... Eu tenho demanda reprimida aqui, Exatamente. E aí faz sentido. Exatamente. E vai mexer com toda a estrutura de negócio, porque tem coisas que a gente vai conseguir fazer, tem coisas que não. Mas pelo menos vai te apontar o custo da decisão. Atender esse cliente ou esse canal vai te custar tanto. Eu tenho muita convicção de que uma das indústrias que mais vai se beneficiar de inteligência artificial generativa é a indústria farmacêutica. Com certeza. Porque vocês já têm o principal, que é dados. É isso. Né? Vocês já têm um histórico de decisões, de serem data-driven desde o início. Exatamente. Né? E já fazem muitas análises. Então, a matéria-prima principal para bons algoritmos de IA generativa, vocês já têm dentro de casa. E é uma base grande. Vocês estão usando alguma coisa de IA? Falar um pouquinho aí de futuro, tecnologia, o que você tem visto, o que você entende que é uma oportunidade, por exemplo, onde que inteligência artificial pode apoiar? Acho assim, eu li alguns artigos sobre isso, que até a inteligência artificial, lá no futuro, ela vai ajudar até a configurar a composição, fórmulas dedicadas a um usuário específico. Claro que isso hoje está bem longe ainda da... É o extremo da personalização. É o extremo da personalização, né? Mas vai te ajudar nesse sentido. Né? A gente está bem longe disso ainda. Que seria quase que uma farmácia de manipulação, né? Dedicada, mas falando de produtos com moléculas maiores, mais pesadas. Mas hoje a empresa... A gente tem, falando do ponto de vista de planejamento, a gente tem esses 2 softwares que a gente está usando. Né? A de demanda, ela usa muito os algoritmos, inteligência, ela vai aprendendo, tanto que... Tem machine learning, exatamente. Então, de fevereiro para cá, um dos indicadores, que é a curiosidade de venda, ela vem aumentando cada vez mais, inclusive dando resultados melhores do que as colaborações nas áreas comercial e de marketing. Claro que tem mês ali que às vezes o marketing dá um pouquinho melhor, o comercial dá um pouquinho melhor, mas, via de regra, ela já dá um resultado melhor que todo mundo. Então, assim, a gente está começando a acreditar mais nela. Isso poupa tempo da empresa. Uma vez que ela já me dá um resultado factível, eu demando menos tempo, refazendo aquilo. Então, mais analiso e certifico aquilo lá. Então, esse é um ponto. A ferramenta hoje de MPS, que a gente chama lá, de otimização, ela tem um pouco disso, mas são mais softwares mais robustos, não é tanto de inteligência, mas elas são muito mais robustos. Então, tem um solver poderosíssimo lá que ajuda a calcular isso. Mas a empresa também tem parcerias agora que estão sendo feitas até com o Google, porque a gente está no prédio do Google, Tem algumas ferramentas que a gente utiliza que são do Google, que utilizam justamente bancos de dados, e bancos de dados que se conversam. Então, eles se conversam e conseguem dar respostas para a gente. Então, além de tendências, algumas respostas. Então, a gente está indo para essa linha também. Tá? Tem automações em fábrica, tem um pouco de tudo isso, Mas eu acho que essas 2 linhas são as que estão mais fortes hoje dentro da empresa. Tem ferramentas novas, tem RPs que estão agora sofrendo alterações, vão ter implantações agora da própria SAP. Tem o Salesforce também, que entrou muito bem agora, que vai ter toda uma parte de CRM muito mais robusta. Então, a empresa está se moldando para essa parte mais de tecnologia, cada vez mais se preparando para, no futuro, o background, ele ter suporte de poder suportar o negócio. Vocês entendem que ela já está ajudando, obviamente, já tá ajudando. Que a tecnologia pode ainda mais pode ganhar ainda mais muito produtividade, mais inteligência, você vê espaço para isso? Não, tem espaço. Internamente, quando a gente olha ali as áreas, os departamentos individualmente, tem oportunidade de você colocar ferramentas, sistemas ali, porque ainda tem trabalho, o Excel, o manual. E o que a gente falou, das pequenas inovações. Das pequenas inovações, exatamente. Que vão melhorar o dia a dia de todo mundo. Exatamente. Então, tem bastante espaço aí para isso. Boa, legal. A gente não falou do... Queria terminar, pelo menos a minha parte, assim, do ônibus lá, pô. Ônibus. Tem até ônibus próprio, pô. Que história é essa? Ontem tem o ônibus e a loja. Já chegaram até na loja. Ontem a minha mulher levou... foi um rolê, não porque o ônibus da Carmed tá aqui, tem que ir, tem que comprar o ingresso, que a fulana foi e não sei o que foi. Mas do tipo assim, de novo, é um produto... Não, e olha o que isso vai gerando, Do tipo, não foi
Mas o que é? É uma foi experiência? A criança. Eu acho que é uma você experiência. personaliza o Carmed lá, porque aí você... envolve personalização. Isso, né? Porque aí você pode, na hora, mexer, pôr um brilhinho e alguma coisa assim, muda. A personalização do produto, exatamente. Uma experiência imersiva. Normalmente é frente a uma loja, né? Que também tem uma farmácia, porque também você gera movimento na farmácia, porque a ideia sempre é essa, né? Entendi. O ganha-ganha ali de todo mundo. Mas foi isso. Uma rede de farmácias que é muito conhecida lá no interior, toda a fachada dela foi... Cara, não tem mais o nome da rede na fachada. A fachada inteira é do Carmed. Virou Carmed. Mas personalizado, bem parecido com a arte, assim, é um negócio meio em ondas. O lábio. Com várias cores. Mas, cara, chama muito atenção. E é numa avenida principal lá em Piracicaba. E, cara, todo mundo que passa... Frente vermelha, né? Chama muito atenção. Aí tem um ônibus envolvido nisso. Olha o resumo da história. A criança falando pra... Você tinha que falar, filho, passa protetor, meu. Teu lábio tá todo arrebentado. Isso. Não, falando, para de passar protetor, isso não é pra comer. Né, vira o efeito... Cara, foi muito legal. Tipo assim, uma estratégia genial, assim. Bater esse papo contigo foi muito legal pra entender um pouco dessa questão da inovação, de como a gente pega um mercado. Exatamente. Como a inovação transforma um mercado. Transforma um mercado. É transformacional, realmente. Tudo. Não houve nenhum modelo tipo de canibalismo. Ninguém morreu. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Todo mundo ganhou. Óbvio que quem esteve na vanguarda ganhou muito mais. Sim, mas é assim que a inovação funciona. Quem topa correr o risco, né? Quem topa... Quem chega primeiro, o skin in the game. Exato, cara. Fala, vamos fazer? Vamos. Podia dar muito errado. Pô, juntar uma marca de bala, tudo bem que era Fini, que as balas são maravilhosas. Muito boa. Né? Super produto também, uma marca super... Mas é um risco. Você imagina você numa reunião de diretoria de uma farmacêutica, né, apresentar a ideia. Então, pessoal, olha só. Cara, eu não consigo nem imaginar. Exato. Não é bonito. Eu não conheço lá dentro. Não é bonito contar a história hoje, que a gente sabe que deu tudo certo. E o cara que pegou o projeto, botou embaixo do braço, sentou na mesa e falou assim, vamos fazer uma collab. Vamos fazer uma collab com a Fini? Alguém poderia falar assim, pô, que ótima ideia, vamos fazer com uma de água sanitária também, né? Do tipo, sabe, era uma ideia que podia nascer risco, toda ideia é risco. É risco. Toda ideia é risco. E mas aí, alguém, não, o mindset olha o mindset cara, da empresa. Testar. Vamos testar, vamos correr o risco, vamos investir, vamos ver como é que fica. Pô, já tem a marca, vamos fazer a collab, se vai dar certo. Não vai... Cara, eu tenho tanto respeito por esse tipo de abordagem e fico muito feliz disso vir de uma farmacêutica. Por quê? Pelos motivos que a gente já falou. A indústria farmacêutica, ela é mais regulada por natureza. Mais tradicional. E porque envolve... uma coisa é eu errar escrevendo um software. Eu volto o backup, se der tudo errado, eu perdi um dia de trabalho. É isso aí. Se der tudo errado, eu perdi um dia de trabalho, que muitas vezes é recuperável. Porque na linha do tempo, eu vou levar 3 semanas para desenvolver o software, eu pego o cara da outra equipe, colo aqui, nem prazo eu vou perder. Cara, se tiver um erro no lançamento de um medicamento, pelo amor de Deus, cara, sabe? É outro jogo, né? E mesmo exposto a tudo isso, uma empresa que inova, grandes inovações, pequenas inovações. Cara, na conversa aqui, não sei se vocês repararam, a gente falou de H1, H2, H3. Exato. A gente falou de testar um medicamento no espaço. Isso. Cara, coisa mais inovadora que isso, foi da caixinha ao espaço. Isso. Então é isso, ó. Inovação no H1, no H2 e no H3. Né? O H2, que é, vamos lançar um produto diferente, alguma coisa. E no Cara, sabe qual é o resultado disso pra mim, Rodrigo? Muito claro. É a CIMED perpetuada pelos próximos 100 anos. A gente não tá mais falando do curto prazo, né? É uma empresa que realmente, tipo assim, ó, tem a nossa história até aqui, a gente tá pavimentando a nossa história para os próximos 100 anos. Então, baita orgulho, sabe? Uma empresa brasileira operando nesse nível de excelência. Essa, para mim, é mais uma das histórias muito bonitas e escondidas que a gente tem aqui no Brasil. Nem todo mundo sabe dessa história, por exemplo, do espaço. Acho até que a CIMED foi muito humilde em não fazer uma baita propaganda disso, divulgar isso para Deus e o mundo, porque é uma história muito legal,
muito poderosa. Não deve ressecar o lábio no espaço? Manda uns desses lá pra NASA também agora, né? Cara, no espaço deve acontecer tudo, cara. Né? Eu já falei, eu adorei esse negócio do collab. O próximo que tiver, eu vou ver se a gente entra junto com a NASA pra gente pegar uma meia dúzia nosso lá e mandar programar no espaço. Ó, né? Você vai ficar aí programando agora. Sua função é programar no espaço. Vamos ver se performa melhor. Terão próximos lançamentos, inclusive com a Fini. Óbvio, eu não posso comentar, mas já tá programado para os próximos meses. Inclusive não... Mas de Carmed ou de outras coisas? De outras coisas também. Olha que legal, cenas dos próximos capítulos. Fiquem espertos aí, fiquem atentos. É legal, Rodrigo, que aí tem assunto pra você voltar de novo pra gente bater mais um papo, cara. O legal da CIMED, assim, além de toda essa parte que você comentou que é uma indústria brasileira, de fato, lá a gente sente orgulho disso, né, de ser uma indústria. Tem toda a parte ligada ao esporte, que isso também já está no DNA da empresa. Há muito tempo a empresa patrocina, já teve time de vôlei, coisa que eu acho que nem todo mundo sabe, já patrocinou o Stock Car, o Palmeiras, o Cruzeiro, Seleção Brasileira, né, a gente vem patrocinando agora também. Então, tem tudo voltado para a saúde, né, e é uma empresa brasileira. E o divertido, talvez, de trabalhar lá, que eu acho, a minha opinião, é que, assim, embora seja uma indústria farmacêutica, quando eu olho todo o negócio e qual é o comportamento dela, no final do dia, assim, ela é uma empresa de varejo que, por acaso, vende remédio. É isso. É uma empresa de varejo que vende remédio. Então, tem essa loucura do dia a dia, né, que é o varejo, que é quente, como você falou, você sente na hora quando acelera e quando para, mas que vende remédio, né, que também tem que ter toda a parte de regulamentar, enfim, Anvisa, toda a parte de qualidade, que é normal. Isso é bom, porque transfere para os outros produtos uma excelência. Controle, toda a excelência. Inclusive, se a gente falar de Lavitan, que é a marca líder de vitaminas hoje no Brasil, é a única linha de vitaminas que é produzida no mesmo padrão farmacêutico. Né? Então, também é um diferencial. Então, isso agrega também para o portfólio das empresas, né? Te dá uma confiança do ponto de vista do consumidor muito maior, uma garantia maior. É a famosa ambidestria, né? Você saber trabalhar olhando os horizontes, né? Olhando o longo prazo, mas também cuidando do hoje. É isso aí. Então... o nosso lema é esse, né? Olhar para o futuro, mas entregando o resultado hoje. Agora. A gente tem que trabalhar agora. E essa parte do Carmed também fez com que a empresa olhasse para dentro de casa, porque assim, a gente tem várias marcas líderes. Né? Podia falar várias aqui, né? O próprio Cimegrip, enfim, tem Lavitan é uma, o Carmed é outra, mas tem várias. Só que dentro do portfólio que a gente tem hoje, de mais de 600 produtos, o que a empresa começou a fazer? Os produtos são muito fortes, só que eles começaram agora a trabalhar marca. Então, quando a gente faz uma ação que tem uma loja de uma marca nossa, o ônibus com uma marca nossa, né, você começou um movimento de fortalecer a marca daquele produto. E internamente, né, que a gente chamou lá de guarda-chuvas, a gente pegou produtos que são às vezes similares, né, de pomadas e etc. A gente encaixou tudo debaixo de uma marca mais forte. Agora a gente está remodelando esses produtos para criar um guarda-chuva com uma marca única. Então, surgiu agora do Ressalive, que também pegou lá flaconetes, né? Produtos para fígado e tal, mas criou. Tem o Ressalive, que agora já tem o Ressalive After, tudo mais para você tomar, mas tem o flaconete de fígado. Pelo amor de Deus. Então, a gente já colocou 2 produtos debaixo de uma... Esse eu uso bastante também. Esse eu uso bastante também. Puta, que legal. Então, a gente começou agora, o fortalecimento da marca. Então, tanto da empresa, CIMED, quanto dos produtos também. Então, faz parte desse movimento que também, Carmed também ajudou, né, nesse entendimento, né, o poder da marca. E que para mim é uma estratégia que faz todo sentido, porque olha o que acontece, como eu já sei que eu tenho uma excelência de produto, eu agora preciso trabalhar a marca. É isso. Né? Beleza, eu já estou fazendo o dever de casa muito bem. Agora eu vou contar a história. É isso aí. Né? E isso é genial também. E assim, eu tenho produtos em casa, por exemplo, que eu consumo, que inclusive é pela marca, mas são produtos centenários. Né? Você vai, às vezes, a própria Nivea. Né? Você tem produto que tem 100 anos. Sim. Cara, 100 anos um produto. Praticamente tecnologia. Exatamente. Então, assim, é a garantia, né, que você tem daquele produto, né, que ele vai te trazer o benefício, né, que você já está tão adaptado e confiante com aquela marca que você passa a comprar, às vezes você nem olha as do lado. Sim. Né? Você vai lá e compra Parece por que isso. Você tá cego, né? Parece você chega e você só vê a aquela... força da marca. A força da marca. Muito legal. Rodrigo, parabéns por essa trajetória, cara, por essa história. Obrigado por contar, né? Vim aqui contar para
pro público do PQP, porque eu acho que é um exemplo, né, para muitas empresas. O que eu queria só concluir, te agradecer, obviamente, mas olha que exemplo bacana para todo mundo, né? Como atuar com essa ambidestria, que inovar não é só altíssima tecnologia, você pode inovar de uma forma super simples, mudando. Essa caixa do remédio, essa caixa bizarro, ou realmente olhar para o horizonte aí, como o Léo falou, cara, vamos para o espaço, mas não é só isso, né? É muito mais esse mindset de estar aberto a oportunidades, de ouvir às vezes as ideias, né? De testar, medir e aprender. Acho que a gente acredita, e eu acho que o exemplo seu e da CIMED como um todo, né? Você representando aqui, parabéns à empresa como um todo por estar na vanguarda do mindset, né? Do pensamento de inovação, do pensamento ágil e de estar mostrando isso na prática, e acho que agora está colhendo os resultados de toda essa estrada que foi pavimentada. Parabéns. Obrigado. Eu sempre falo para o meu time que a empresa tem 2 áreas, né? Você tem o comercial e tem o resto. Só que o comercial é faturamento, o resto é custo. Então, assim, toda a parte, né, toda a parte de suporte, ela tem que estar voltada a sustentar o comercial. Centralidade. É isso. E a gente, ciente, mesmo trabalhando numa área de planejamento, mas num mercado que a gente está, da forma que a gente opera, você vai errar algumas vezes. Sim. Só que é a velocidade que você tem de corrigir, se adaptar àquilo e, ao mesmo tempo, dar todo esse suporte, né, para o time comercial. Então, é isso que a gente busca lá a todo momento, né? É se reinventar, né? Rever processo, porque tem que ter, não tem como não ter, né? Mas num tempo ágil que atenda todo o time comercial. Eu queria agradecer. Muito. Imagina, a gente agradece, Rodrigo. Foi com vocês. Puta bate-papo. Espero voltar e estou à disposição. Todas as nossas, sem brincadeira, desse nosso bate-papo aqui, ó. Adorei. Todos os nossos treinamentos, todas as nossas palestras e todos os nossos workshops, a gente tem exemplos práticos aqui de coisas que a CIMED Já vou incorporar no meu portfólio e a gente exemplos. acredita. Eu acho que foi muito... Cara, o bate-papo foi muito legal, Rodrigo. Eu sabia que ia ser muito bom, só não sabia que ia ser tão bom. Muito bom, feliz. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. CIMED por ter liberado. Exato, eu ia fazer esse agradecimento à galera da CIMED por ter liberado o Rodrigão para esse bate-papo com a gente. Boa. E você que ficou até o final aí com a gente, já sabe, aquele rolê todo, curte, compartilha, ativa o sininho, bota um comentário, passa na farmácia, compra Carmed para sua filha, para de falar não, leva ela lá na farmácia, ela vai adorar fazer uma coleção de Carmed e no final você vai estar ajudando o desenvolvimento dos próximos produtos que podem ocorrer até no espaço. É isso aí. Você tá vendo como você é relevante só de botar um sininho aí? É isso aí. E outra coisa, galera, a gente já falou, ajuda a compartilhar, né, a dar relevância pro conteúdo, fazer ele chegar até mais pessoas, porque esse é o nosso grande objetivo. Difundir com Beleza? PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Boa. Valeu.